Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Mega Super Ultra Encontro, não é isso? E nós vamos dar continuidade às nossas atividades. A gente está trabalhando de forma bem adiantada a história do Brasil. Estávamos na aula passada falando sobre República Velha, não é isso? E hoje, né, nós vamos dar destaque à Era Vargas. Mas antes da gente chegar em Era Vargas, é extremamente necessário a gente fazer algumas recapitulações. Mas que forma de recapitulações são essas? Era Vargas, todo mundo sabe, vai de 1930 até 1945. São 15 anos aí no comando do poder. São 15 anos governando, né, gente? O contexto aí de Vargas. Mas para você conhecer Era Vargas, é extremamente necessário que você volte no tempo. É preciso que você conheça o que aconteceu de transformações na década de 20. Como assim, professor? O que estava acontecendo na década de 20? As oligarquias, elas de certa forma, estavam entrando num contexto de declínio. Professor, estava entrando num declínio acentuado, acelerado? Não. Mas o desenvolvimento industrial começava a metamorfosear a sociedade, começava a mudar, de certa forma, quem? A mentalidade. Isso é muito importante. E se a gente for parar para analisar, é um contexto muito diferente do que acontecia. A mentalidade dos industriais, ela tem muito a ver com o capitalismo. E esse desenvolvimento das oligarquias, ou seja, a linha de pensamento dessas antigas oligarquias, priorizavam a economia agroexportadora. A industrialização sempre ficava em segundo plano. Então, professor, com a industrialização, isso implica dizer que nós vamos ter o desenvolvimento de uma vida o quê? Urbana. E é muito importante a gente relacionar que nesse processo de industrialização, grupos ligados à industrialização começam a aparecer, começam a se mostrar dentro desse contexto. A burguesia industrial, a classe média urbana e o operariado. Professor, tudo isso fora fruto de quem? Da imigração. Vieram para cá muitos imigrantes, esses imigrantes tinham um pensamento de vir para o Brasil enriquecer, mudar, né, gente, seu estilo de vida. Nós vimos que no segundo reinado houve uma intensificação da imigração para amenizar o problema da crise do escravismo, que vinha se acelerando há décadas. Que você viu, por exemplo, né, gente, o que aconteceu em 1845. Você viu o que vai acontecendo por volta de 1850. O que estava acontecendo? Começaram a dar, né, gente, pontapés para acabar com a escravidão. Do Bill Aberdeen até a Lei Eusébio de Queiroz, né, que acabava de uma vez o tráfico de escravos da África para o Brasil. Olha só, veja bem o que acontecia. Os, os, os próprios latifundiários, precisando de mão de obra, começaram a recorrer ao trabalho dos imigrantes. Começaram a recorrer ao trabalho dos imigrantes, isso sim, começaram, né, gente, a buscar os imigrantes. E geralmente vieram para cá os imigrantes italianos, vieram para cá imigrantes alemães. E tu sabe, né, gente, que esses imigrantes, eles geralmente fugiam de crises que estavam acontecendo dentro dos seus países, estavam em busca de melhores condições de vida aqui. E aí você sabe que com a escravidão ainda se arrastando no Brasil, nós vamos ter leis, né, gente, inócuas, como a lei do ventre livre, como a lei do sexagenário, até a chegada da famosa Lei Áurea, que mesmo assim não resolveu o problema da escravidão, porque o governo ele não aplicou nenhuma política pública que integrasse o negro à sociedade. Enquanto isso, né, levas e mais levas de imigrantes vinham para cá, principalmente a imigração italiana. E é imprescindível a gente falar, né, das ideias anarquistas, né, que eles começaram a trazer para cá.
Então, vieram, né, gente, e começaram a fazer novas forças sociais. Os novos grupos ligados ao processo de industrialização e urbanização almejavam o desenvolvimento interno e uma maior participação política. Show, show, show. E outra, né, gente, o movimento tenentista, né, começa a aparecer nesse contexto. Na década de 20, começaram a aparecer movimentos levantes militares contra a ordem política oligárquica. E esse pessoal, eles vão defender o voto secreto, vão defender reformas políticas e sociais e os fins, né, das fraudes eleitorais, coisa que acontecia, né, temporalmente aqui no Brasil nesse contexto. Show de bola? Quando a gente fala de movimento tenentista, né, nós vamos dar uma maior ênfase aqui a esse contexto. O tenentismo, o que foi? Foi um movimento, né, militar motivado pela insatisfação com o domínio das oligarquias. Então, professor, quer dizer que os caras eram contra, né, a famosa política do café com leite, aquela, né, troca de poder entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo comandado pelos cafeicultores e Minas Gerais comandado pelos produtores de leite. Show de bola. Mas, afinal de contas, o que esses tenentes defendiam? Defendiam a moralização política, né, gente, por meio do voto secreto, porque aconteciam inúmeras fraudes eleitorais, como tu sabe, aqui dentro desse contexto. A política precisava, né, de uma moralização. A obrigatoriedade do ensino primário profissional também era uma exigência. Já pensavam, né, que uma população que, de certa forma, estivesse mais bem informada, ficava muito mais difícil dessa população ser o quê? Enganada. Então, professor, eles pediam, né, reformas sociais e políticas, o movimento tenentista. Professor, é importante a gente destacar que quando se iniciou o nosso processo republicano, nós fomos governados por militares. E bem no meio ali, gente, por volta de poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial, a gente foi governado novamente por um militar, que foi o Hermes da Fonseca. E nós estamos aqui no fim, né, gente, da República Velha, e nós vamos ver que, mais uma vez, o poder dança para os militares. Vamos conhecer agora, né, os principais episódios que estão relacionados ao movimento tenentista. A revolta, né, dos 18 do Forte Copacabana, como tem a imagem aí abaixo, né, gente? Nós temos a Revolução Paulista, né, de 1924, né, que a gente já trabalhou aqui esse contexto com o general Dias Lopes. Inclusive São Paulo, né, gente, a capital paulista foi tomada e os caras reivindicavam o voto secreto e a obrigatoriedade do ensino primário. Nós temos a coluna Prestes, que tinha o objetivo de combater o governo, estimulando a revolta popular. Foi talvez um dos movimentos tenentistas que mais deu trabalho na época. Show de bola? Aqui você observa, né, gente, como é que foi esse contexto aí da coluna Prestes. Olha só a quantidade de territórios que ela passou. Eles vão se unir à coluna paulista. Você observa que nessa rota eles nunca vão passar por dentro de grandes centros, ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles seriam facilmente esmagados. Então eles vão sempre passar ao redor em busca de apoio. Eles vão percorrer aí, gente, mais ou menos por volta de 24 mil quilômetros. E eles só vão encontrar refúgio onde? Na Bolívia. Show de bola? Pessoal, é muito importante a gente destacar nesse contexto o porquê dessa revolta dos 18 do Forte Copacabana. Aí você lembra, né, que aconteceu justamente por conta, né, da disputa eleitoral entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. O Arthur Bernardes, ele, né, gente, tinha apoio do presidente, que era o Epitácio Pessoa. E o Nilo Peçanha tinha apoio de setores descontentes da sociedade. É muito importante aí essa passagem. E
a coisa se acirra mais quando o Epitácio Pessoa ele nomeia, né, um civil para dirigir o Ministério da Guerra, que fora o Pandiá Calógeras. A coisa se aguça, né, gente? Inclusive, quando o jornal Correio da Manhã ele divulga o conteúdo de cartas supostamente escritas, né, pelo candidato oficial à presidência Arthur Bernardes, onde ele ofende, né, gente, o Exército, ofende o Marechal Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, como eu falei para vocês, ele foi ex-presidente da República do Brasil e ele era atual, nessa época, o presidente do Clube Militar. Um clube que não era somente para a diversão dos militares, mas também era um lugar para eles discutirem e debaterem os problemas que acirravam aqui a sociedade brasileira. Vimos que o Arthur Bernardes, né, não teve jeito, venceu as eleições. Tu sabe, né, gente, que venceu por conta do apoio do presidente. Mas a posse ficou marcada para novembro. E, né, gente, dentro desse contexto, o Hermes da Fonseca, indignado com a derrota do seu candidato, Nilo Peçanha, o que ele vai fazer? Ele, né, gente, vai falar abertamente, vai criticar o presidente pela sua intromissão na disputa sucessória do governo de Pernambuco. Então, o que vai acontecer? O Epitácio Pessoa, indignado, vai mandar, né, gente, prender o Hermes da Fonseca e vai mandar fechar o clube militar. Aí aguçou a confusão realmente. Show de bola? Então, professor, qual foi o saldo? Gente, era 301 militares. E só sobrando vai baixando, vai descendo para 29. Quando restaram 17, os caras decidiram sair do quartel até o palácio do governador, do presidente, para tomar o comando do poder. Não deu certo. Pediram até a ajuda dos civis. Somente um civil entrou no movimento. Na verdade, né, gente, eram 17 militares e um civil que vai acolher o movimento, que foi o engenheiro civil Otávio Corrêa. Show de bola? Então, professor, eis aí uma análise, né, do que foi o movimento tenentista aqui no Brasil nesse contexto. Aí nós vimos o mapa, né, gente, da coluna Prestes, da coluna Paulista. Você está vendo aí aquele manchinha azul, né, saindo de São Paulo. A coluna Paulista, que era comandada pelo general Dias Lopes. E vai se integrar lá embaixo, na região de Foz do Iguaçu, a coluna Prestes. E vão percorrer 24 mil quilômetros, sempre, né, estimulando a revolta popular. Pena nesse movimento não deu certo. Professor, eles estiveram aqui no Piauí, na região mais precisamente de Monsenhor Gil. E lá, né, gente, em Monsenhor Gil foi um pedido, né, do próprio Monsenhor Gil que eles simplesmente saíssem de lá. Show de bola? Aí agora nós vamos para um contexto econômico. Vamos para a famosa crise, né, gente? A famosa crise de 1929. Professor, dentro desse contexto, o que a gente pode começar analisando? Olha, gente, quando a gente fala desse contexto de crise de 29, a gente está trabalhando o governo de Washington Luiz. Professor, nós estamos trabalhando o governo de Washington Luiz, isso. O governo dele, né, gente, vai ser um governo amparado, né, gente, na abertura de estradas. Vai ser um governo de reabertura, né? Inclusive, né, ele vai acabar com essa história de estado de sítio. Vai haver, de certa forma, uma mudança, né, gente, dentro do nosso cenário aqui político. Mas, né, gente, o governo dele vai enfrentar uma terrível crise em 29, a famosa crise de 1929. Uma crise econômica que realmente abalou o mundo. E claro, né, o Brasil não poderia ficar fora dessa crise. O Brasil fora abalado sistematicamente por conta do quê? Ele foi abalado sistematicamente porque o principal produto da nossa economia era o café. E o café, né, gente, vai deixar de ser consumido em vários países. E aí, professor, se a situação da venda do café brasileiro já era ruim, com a crise de 29 vai ficar o quê? Pior. Porque o preço do café vai despencar. E aí, meu amigo velho, o que vai acontecer? Vamos ter, por obrigação, procurar um novo produto. E o que mais me deixa triste, né, que os presidentes que até então assumem o comando e o poder,
eles vão continuar, de certa forma, vamos dizer, eles vão continuar apostando na sorte do café. Inclusive com empréstimos, com compra do produto, aquela coisa sistemática que você já conhece. Houve o bloqueio da disponibilidade de capitais, né, gente, para voltar para o café. O governo, além de estar severamente afetado por uma terrível crise econômica, ainda chega a uma crise política, porque o Washington Luiz resolveu romper com a política do café com leite. Professor, mas como assim? Ele vai, de certa forma, ele não vai mais querer obedecer à política do café com leite? É isso que o senhor está me dizendo? Sim, é. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. O que estava acontecendo, gente? O Washington Luiz, ele negou-se a apoiar um candidato mineiro que deveria sucedê-lo. E vai optar por Júlio Prestes. E aí, professor? E isso vai resultar em quê? No rompimento da política do café com leite. E aí, professor? Vão resolver, né, por fim, criar um novo partido, a Aliança Liberal, a oposição. E aí, gente, isso aí foi comandado por quem? Por Minas Gerais. Essa Aliança Liberal vai ser uma oposição. E ela vai reunir oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, né, gente? Além de outros grupos sociais descontentes com os cafeicultores. Eles apostavam na chapa encabeçada por Getúlio Vargas, tendo como vice quem? João Pessoa. E acima, né, vocês viram, né, o Júlio Prestes, candidato do governo, do Washington Luiz, e era, né, gente, de certa forma, vamos dizer, ele tinha como vice na chapa o Vital Soares. Show de bola, gente? Posso ir à frente? Então, o que vai acontecer dentro desse contexto? Claro, né, gente, que o candidato Júlio Prestes vence as eleições facilmente. Mas por que ele venceu facilmente a eleição? Graças a fraudes, graças ao voto de cabresto, foi isso? E depois disso, o que vai acontecer? Depois da vitória do candidato do governo, vai acontecer o assassinato do João Pessoa. Isso foi o estopim para a Revolução de 1930. Mas por que, professor? Porque, gente, o João Pessoa ele foi assassinado e isso resultou na abertura de um movimento conhecido como Movimento Político Militar, que pôs fim à República Oligárquica. Essa revolução, ela também é chamada de Revolução de 1930. Show de bola? Então, professor, quer dizer que estava muito complicada a situação aqui do Brasil? Era. E o que essa Aliança Liberal fez? Eles simplesmente colocaram toda a culpa no governo federal do assassinato de João Pessoa. Então, professor, isso ajudou a destituir a elite cafeicultora do poder político? Foi. Mas nós sabemos, né, gente, que o João Pessoa ele foi assassinado por conta, né, de seus problemas pessoais. Ele namorava uma moça comprometida, né, uma mulher comprometida, e o João Dantas, o marido dela, né, dizem que ao sair da padaria, o João Pessoa foi assassinado. Tudo indica ter sido pelo João Dantas. Um ciúme, né? Foi crime de lavagem de honra. Isso é muito conhecido lá no passado. E aí, professor, dessa revolta, né, gente? Isso vai cair, de certa forma, o comando e o poder no colo de quem? De Getúlio Vargas. Mas por que, professor? Porque, gente, o Washington Luiz ele vai ser deposto e em seu lugar vai ser criada uma junta pacificadora. Essa junta, né, era comandada por Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Mas esses três caras, para governar o país, não aguentaram, não suportaram a pressão e entregaram o poder a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. Então, a partir desse contexto, nós vamos analisar a famosa e lendária o que? Era Vargas. Show de bola? Pessoal, quando a gente vai analisar esse contexto de Era Vargas, é muito importante você se antenar nas três fases do governo Vargas. Primeiramente, lembre-se,
Governo provisório, de 1930 a 1934. Segunda etapa, governo constitucional, de 1934 a 1937. E Estado Novo, de 1937 até 1945. Você, antes de começar a analisar a Era Vargas, você precisa de imediato ter uma noção de como era que era essa divisão do momento da Era Vargas. Se você aprender essa divisão, pronto, você vai estar apto a entender o processo de formação do governo Vargas e você vai entender como ele continuou, como ele conseguiu governar tanto tempo. Essa divisão você tem que fazer análise das características. Show de bola? Posso ir à frente? Então, começando, né, gente, essa fase do governo provisório, de 1930 a 1934. Ao assumir o poder, Vargas vai se tornar a principal autoridade nacional. Acima, né, gente, o seu poder estava acima dos poderes legislativo e judiciário. É muito importante a gente analisar também a questão da composição do seu governo, que em sua grande maioria tinha, né, tenentes. Inclusive, né, gente, o próprio Luiz Carlos Prestes, ele teve sua voz silenciada, né, que era um grande, enorme opositor do sistema. Mas por quê, professor? Porque ele tinha ideias liberais demais. A burguesia industrial e a classe média urbana vão apoiar. Vocês vão conhecer o clientelismo. E antigas oligarquias dissidentes, né, gente? Que viam a possibilidade de obter maior participação nas decisões governamentais, principalmente no setor econômico. Uma das principais medidas foi, né, gente, declarar nula a Constituição vigente. Professor, a Constituição de 1891 vai ser anulada. Vai. Em 34 ela entra em evidência, em ação. Fechou o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai nomear interventores, pessoas da sua confiança para governar os estados. Depois, né, gente, vários governadores, exceto, né, o de Minas Gerais, e colocando interventores em seu lugar. Mas por quê? Porque foi Minas Gerais que apoiou, né, de certa forma, ele no seu governo. Show de bola, gente? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Pessoal, é muito importante, né, gente, a gente analisar esse contexto e analisar como é que Vargas vai conseguir tanto apoio do operariado por conta das reformas o quê? Trabalhistas. Vargas, né, gente, legalizou e controlou os sindicatos trabalhistas. Professor, Vargas vai assumir um papel populista e paternalista, é isso? Sim. Vai ser um governo, né, gente, populista. Mas, afinal de contas, o que é um governo populista? O governo populista é um governo que adota práticas que favorecem ao povo, mas que beneficia a elite também em troca de favores. E a oligarquia cafeeira, professor, onde é que ela se encontra dentro desse governo? Vargas vai ter uma política de valorização do café. Vai criar um órgão de proteção aos gêneros agrícolas, como o cacau, o mate e o álcool. Show de bola? Pessoal, foi um mega super encontro, foi um mega prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Vamos continuar aí, Era Vargas. Show, galera!